Olá, meus amores, estamos ao vivo. Vamos ver quem vai chegando. Enquanto vocês vão chegando, eu vou colocar aqui o título de nossa live. Quem vai chegando, seja bem-vindo. Sejam bem-vindos, quem tá chegando. Estou colocando aqui o tema da nossa live. Bem-vindos, bem-vindos. Pronto. Olá, olá, meus amores. Deixa eu ver aqui se eu consigo fixar. Pronto, ficou fixado. Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o projeto Seja Exemplo, tá? Então, hoje a intenção é trazer um pouco sobre esse projeto Seja Exemplo, que ele funciona praticamente todo aqui no Instagram, mas eu levo ele pra vida, né? Oi, João, seja bem-vindo, meu amor. Oi, Pégua, oi, Ju, oi, gente, que bom ver vocês aqui, sejam todos muito bem-vindos, tá, gente? Quem puder, chama as pessoas pra vir também, tá? Clica aí no nosso aviãozinho pra chamar mais gente pra essa live de hoje e clica muito no coraçãozinho pra também ajudar a Pro aqui. Ô, João, amo também muito você, a Pro ama você. Obrigada, gente, pela presença de vocês. Ai, saudades demais. Gente, a gente precisa ficar isoladinho, mas é pro nosso bem, tá? Também tenho muita saudade, João, de você, mas se cuida, fique em casa, tá? Gente, todos vocês fiquem em casa. Bom, hoje eu deixei aí fixado pra vocês verem o tema da gente. Para que vocês vejam, sim, estamos ao vivo, João, muito bem. Botei aqui fixado para vocês, que é o projeto Seja Exemplo, que é a educação pelo exemplo, é o tipo de educação que eu acredito, que eu defendo e que eu pratico, né? Então, ultimamente, eu tenho divulgado isso mais aqui no meu Instagram, tá? Porém, ele já é um projeto que eu pratico há muito tempo, só que esse ano entrou no meu planejamento. E aí eu vou detalhar eles, como é que funciona e tal, e os desdobramentos desse projeto no meu dia a dia. Oh, Mai, bem-vinda! Que bom ter você aqui! Então eu vou destacar aqui para vocês como é que ele funciona, tá? Por que que eu faço ele e os desdobramentos dele também no meu dia a dia e na vida profissional também, tá? Como professora, como eu faço isso com meus pequenos, meus grandes e meus médios, porque hoje eu tenho bastante pré-adolescente e adolescente, né? Hoje acho que meu foco acabou sendo mais os adolescentes e pré-adolescentes. Gente, quem puder, divulga, me ajuda a divulgar, tá? Clica aí no coraçãozinho e também clica no aviãozinho pra chamar mais gente, tá bom? Está em Salvador, João? Pensei que você estava aqui na ilha. Assim, eu divulguei hoje mais cedo também, mas não sei se todos vão vir. Oi, Aline, obrigada pela sua presença. Gente, obrigada a todos pela presença de vocês. Obrigada, João, por compartilhar. A ideia aqui é compartilhar mesmo conhecimento. E assim, mesmo que não entrem todos, a gente vai compartilhando aqui e eu vou deixar gravado, tá? Para que quem não pôde ver ao vivo, veja gravado. E outra coisa que eu fiz também, que eu comecei a fazer hoje, para ajudar as pessoas que estão me pedindo, principalmente no WhatsApp, eu vou começar a compartilhar as lives gravadas. Então, depois que ela já saiu aqui no Instagram, elas vão lá pro meu YouTube. Por quê? Porque assim,
Eu hoje agradeço, aproveito para agradecer, tô com mais de 3.000 seguidores aqui no Instagram, mas eu tenho pessoas que me têm lá no Telegram ou no WhatsApp, mas não gostam de Instagram. E aí disseram que queria ter acesso ao conteúdo da live e tal, então eu resolvi, depois que a live sai aqui, que ela fica gravada aqui no Instagram, ela também vai lá pro YouTube. E hoje saiu a 1ª de junho lá no meu canal do YouTube. Então, se você tem alguém que conhece, que quer conhecer, pode se interessar pelo conteúdo que eu trago, mas não tem Instagram, a possibilidade é ir lá se inscrever no meu canal do YouTube, que também vai ter acesso a essas informações. Só que aqui vai chegar mais rápido, porque vocês vão ver ao vivo, vocês vão ver no mesmo dia já a gravação. Lá no YouTube vai ter uma diferença aí de uma semana, um pouquinho, para poder botar todas, tá bom? Então vamos lá para o conteúdo de hoje. Então o conteúdo de hoje, como eu disse, é o projeto Seja Exemplo. Então assim, o projeto Seja Exemplo, ele é um projeto que eu acredito que é na educação pelo exemplo. Eu acredito muito na educação pelo exemplo. Ai, gente, obrigada, João, meu garoto propaganda. Então vamos lá. Eu acredito muito na educação pelo exemplo e pratico isso. Só que aí eu fui pensar, assim, na hora que eu tava fazendo o roteiro pra essa live, eu pensei, poxa, esse projeto começou em 2020, em janeiro de 2020, de forma consciente. Mas se eu for tentar pensar quando ele começou de forma inconsciente e sem planejar, eu não tenho como te dizer quando começou. Por quê? Porque é uma educação que eu acredito, que eu sempre acreditei, que é a educação pelo exemplo, onde você se faz como espelho, você faz o que é certo para que o mais jovem se espelhe em você e também faça igual. Então tem aquele ditado, né, de que faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Não funciona necessariamente assim. A gente fala, é um ditado antigo que muitos nossos avós, tios, mães, pais usam muito, mas na prática não funciona muito bem assim. E eu vim perceber isso nos primeiros anos como pedagoga. Então, nos primeiros anos como pedagoga, não, como estudante de pedagogia. Então, nos primeiros anos como estudante de pedagogia, eu percebi que a educação pelo exemplo era muito mais forte do que aquela faço o que eu mando, não faço o que eu faço. A criança faz o que você faz mesmo sem você perceber, tá? Então, o exemplo é poderoso. E aí, desde então, né, desde os meus primeiros semestres na faculdade de pedagogia, eu sempre fui implementando essa questão, tanto nos meus estágios, quanto no meu dia a dia, na minha família, sempre acreditando na educação pelo exemplo. Então, se eu for pensar assim, quando eu comecei a praticar a educação pelo exemplo, provavelmente lá no início da faculdade de pedagogia, tá? E aí, temos aí mais de 10 anos que eu iniciei em pedagogia. Mais de 10 anos não, um pouquinho menos. Na verdade, mais de 10 anos que eu iniciei na faculdade, mas pedagogia eu comecei depois. Então, a educação pelo exemplo é uma coisa que eu sempre pratiquei, de forma inconsciente. Só que quando eu fui planejar, e aí a gente volta pro tema da nossa última live, né, que era planejamento. Quando eu fui planejar meu ano de 2020, quando eu fui fazer o planejamento de 2020, eu tive esse insight. Eu falei, olha, eu deveria fazer a educação pelo exemplo também no meu Instagram e no meu planejamento de novos hábitos. Então aí nasceu, oi Vivi, bem-vinda! Então assim, aí nasceu a educação pelo exemplo de forma consciente. Então inconsciente ela já estava lá comigo desde os primórdios da minha vida acadêmica em educação, né? De quando eu comecei a estudar educação. Mas hoje, no final em dezembro de 2019, eu resolvi colocar isso no meu planejamento. E aí, como funcionou? Eu fui lá fazer meu planejamento de 2020 e resolvi que aqui no Instagram eu ia começar a dividir coisas que eu acho importante e valiosa, que podem ser exemplo para as crianças e adolescentes que me seguem, mas também para os pais, por que não, para as pessoas que estão envolvidas com a educação de alguém, tá? E aí foi surgindo essa história que vocês podem também acompanhar em um vídeo que eu já liberei lá no YouTube, tá? Tem um vídeo que eu já liberei lá no YouTube falando desse projeto e falando de mais detalhes também, mas também aqui nos destaques e nos stories.
Então, todo dia eu tô divulgando um pouquinho do que eu faço para eu ser exemplo nisso, ser exemplo em estudar, ser exemplo em cuidar da saúde, fazer atividade física. Então, no dia a dia eu trago isso nos meus stories. E as coisas mais importantes eu deixo também nos destaques, além do vídeo que eu coloquei lá no YouTube, tá, gente? Tudo bem, João? Olha, eu não tô olhando tanto para o bate-papo, gente, porque senão eu perco o foco da live, né? A live tem um tema, tem um roteiro bonitinho. Então, se tiver dúvidas ou qualquer coisinha, a gente fala no finalzinho, tá bom? Então, tudo bem, João, sem problemas. Então, assim, por que eu resolvi fazer isso de forma intencional? Porque eu vi uma ferramenta poderosíssima da educação, que a gente às vezes ignora, que é a imitação. Por que a imitação é uma ferramenta poderosíssima? A criança, nos seus primórdios, lá no início, quando ela nasce e tal, quando começa a aprender as primeiras coisinhas, ela aprende pela imitação. Então, se você reparar, uma criança que começa a imitar o som que você fala, que começa a pegar a mesma coisa que você, começa a te imitar, nos mínimos detalhes. Essa é a base mais simplesinha da educação, digamos assim, mais básica da educação, que é aprender pela imitação. Então, se a pessoa aprende pela imitação, a educação pelo exemplo se torna forte já desde os mais novinhos. Então, se você tem um costume, por exemplo, de comer dentro de casa, na mesa, sempre no horário de comer, vai lá e senta na mesa bonitinho, a criança vai te seguir e fazer a mesma coisa. Do mesmo jeito, se você tem o costume de comer todo dia, sentado no sofá, jogado, assistindo televisão, a criança vai te imitar do mesmo jeito. Entende? Então, a imitação é um dos primórdios da educação da criança desde pequenininha. E eu peguei esse recurso tão poderoso de que a criança aprende sem nem perceber que está aprendendo para usar no meu projeto Seja Exemplo. E aí acrescento de que aquela história, né, que o exemplo arrasta, né? O conselho orienta, o exemplo arrasta, alguma coisa assim, um ditado que tem falando sobre isso. Então, realmente o exemplo arrasta. Quando você faz uma coisa que é positiva, a pessoa vem junto com você. Então, acrescentei dentro da imitação, eu acrescentei a questão do exemplo ser poderoso. O exemplo tem esse poder. E eu vejo isso agora mais ainda, que eu estou fazendo de forma intencional e planejada no meu Instagram, eu vejo mais ainda esse poder, tá? João, comer no sofá não é a melhor coisa do mundo, tá? Vamos tentar melhorar isso aí. Mas com certeza você aprendeu com alguém. Não tô dizendo que a pessoa fez errado, tá? Mas você tem que pensar que a hora de comer, o ideal é você se concentrar na mastigação, concentrar que você tá comendo e tal, fazer aquela coisa pensando no que você tá fazendo, que é na sua alimentação. Se você come lá no sofá, assistindo TV e tal, você come de qualquer jeito, a chance de você mastigar errado é imensa. A chance de você comer mais do que precisa, do que deveria, também é grande, porque você não está se dedicando àquele momento a comer, e sim a comer e assistir, e aí o foco tá disperso, né? Não é a melhor coisa, tá? Se você puder, mude isso. Então, assim, continuando. O exemplo, ele além de fortalecer a imitação, que é natural, então eu uso uma coisa que é natural, ele tem a questão de que ele arrasta e tem a questão da admiração. Então, quando você tem uma pessoa que gosta de você, então a criança gosta muito da mãe, a criança gosta muito do pai, seja quem for que cuide dele, que a criança gosta, ela vai querer ser o espelho daquela pessoa. Se ela admira aquela pessoa, ela quer fazer igual. Você vê nos mínimos detalhes, a criança que pega o sapato da mãe, a roupa da mãe, o menino que pega o chapéu do pai. Então, aquela coisa de você querer usar o que é do pai, o que é da mãe, ou fazer igual ao pai ou à mãe, ou querer brincar que está trabalhando da profissão do pai ou da mãe, isso é a imitação em que você vai aprendendo também. E isso começa pela admiração. Então, eu fui usando esses elementos que parecem até simples, mas que são poderosíssimos, ok? Bom, e outra coisa é que o exemplo, quando tem resultado, aí é que realmente tem mais poder. Então, se você faz uma coisa e mostra que dá resultado, você estuda muito e mostra que conseguiu muita coisa através do estudo. Você come direitinho e mostra que tem uma vida mais saudável. Quando você mostra resultados com aquilo, aí que você consegue mais ainda atrair e educar pelo exemplo.
Bom, então assim, uma das coisas que eu comecei a fazer foi, no meu planejamento, botar novos hábitos. Então, se você olhar aqui no meu Instagram, né? Quem estiver vendo a gravação depois no YouTube ou aqui no Instagram, vai nos destaques do meu Instagram e olha que eu criei novos hábitos, coloquei lá um destaque de novos hábitos, porque foi um dos alicerces do projeto Seja Exemplo. Criar novos hábitos para que esses novos hábitos fossem exemplo para os meus alunos e meus seguidores em geral. Então, os novos hábitos acabou sendo o principal tripé, né, o principal alicerce dessa minha ideia do projeto Seja Exemplo. E com isso, eu dia após dia, primeiro eu fiz o planejamento lá no finalzinho de 2019 para 2020, listando todos os meus hábitos, o que é que eu queria mudar na minha vida em 2020, mas que essas mudanças na minha vida também poderiam ajudar outras pessoas a mudarem também. Então foi um planejamento de hábito para minha vida, mas que seria exemplo para a vida dos outros. Aí o que é que eu faço? Eu pego o meu planejamento pessoal e utilizo esse planejamento pessoal para impactar e mudar a vida das outras pessoas. Então, isso é que é mais poderoso. Eu não estou só mudando a vida dos meus seguidores, dos meus alunos. Não, eu estou mudando a minha também. E me fazendo, de certa forma, de cobaia, mas uma cobaia no sentido positivo. Porque eu mudo o hábito em mim, eu faço aquilo que eu acho certo em mim, os meus seguidores, meus alunos e os pais veem eu fazendo e aí ativo a imitação, tá? A imitação positiva, a imitação saudável da educação. E ao mesmo tempo, quando eu começo a ter resultados, eu puxo mais ainda. Então, um exemplo disso é a postagem que eu fiz hoje no meu feed. Eu postei lá que um resultado que eu tive treinando em casa. Quando eu posto isso, eu valido de que não vale a pena eu fazer isso, eu cuidar do meu corpo, eu cuidar da minha saúde, eu cuidar da minha mente, entende? Então eu uso uma coisa que está mudando a minha vida para mudar a vida das outras pessoas. Isso é poderosíssimo. E não é assim aleatório, é com base em educação, é com base em psicopedagogia, em pedagogia, em estudos sobre desenvolvimento pessoal e em perceber o quanto o exemplo tem poder. Tá, gente? Bem-vindo quem tá chegando, obrigada pela presença de vocês. Então, continuando. Aí, de certa forma, além desses hábitos, né, que eu elenquei lá no final de 2019, quando eu fiz meu planejamento, eu também fico diariamente pensando o que é que eu posso fazer hoje que vai fazer eu evoluir e ainda vai mudar a vida de alguém. Então, acaba que o lado da educação da minha vida, ele não dorme, eu não deixo ele de lado. Eu tô sempre reavivando isso. Eu sempre vou perguntando para mim mesmo, o que eu poderia fazer hoje que seria uma boa influência para os meus alunos, para os meus seguidores, para os pais de meus alunos. E aí, quando eu faço, eu divido isso. E aí eu divido aqui nos meus stories, quando é uma coisa mais impactante ou mais importante, ou que tem a ver com meus destaques, eu salvo no destaque. Eu também divulgo lá no meu status para quem tem o meu WhatsApp. E aí eu vou ampliando isso. E eu tenho visto que isso está impactando pessoas. Eu vejo nos mínimos detalhes, mas eu vejo hoje bem mais forte no quesito leitura e quesito atividade física, tá? E agora, como terceiro colocado, que é uma coisa que eu comecei há pouco tempo, mas já está impactando pessoas, é a questão da aromaterapia. Então, a coisa que eu estou mudando para melhorar minha vida, tá melhorando a vida de outras pessoas. E o mais interessante disso é que eu ajudo o próximo, eu aprendo e eu evoluo e ajudo o outro a evoluir. Então, por isso que, inclusive, eu boto na minha bio, vamos evoluir juntos. A intenção é essa, vamos evoluir juntos. Então, quando você pensa assim, eu queria avançar no quesito leitura. Eu sempre gostei de ler. É uma coisa que eu sempre gostei, mas eu tinha dificuldade de ler um livro até o final, de ter uma leitura planejada, organizada. No final de 2019 para 2020, eu dei um basta, organizei minha leitura. Botei como meta 12 livros no ano. Já li 10. Só por eu ter organizado e planejado. Por isso que eu digo, gente, planejamento é vida.
E aí quando eu fui, planejei, fiz uma meta, listei quais eram os livros que eu ia ler, tudo organizadinho, pronto, consegui fazer isso. E aí a partir disso, de ler mais, eu tô atraindo meus alunos a lerem mais, eu tô atraindo as mães a quererem ler mais, e a mesma coisa também com a atividade física. Depois que eu comecei a dividir mais a minha atividade física, eu tenho visto pessoas começando e inclusive dividindo comigo, tirando foto, hoje eu malhei, hoje eu malhei. Tanto aluno, como os pais que eu trabalho também, como também seguidores que não têm nenhuma relação assim de trabalho comigo, como amigos próximos, como familiares que começam a fazer esse movimento de malhar, de fazer essa atividade física ou de começar a ler e vem dividir comigo e ainda às vezes diz, olha, eu comecei por causa de você, eu tô mais motivado por causa de você. E isso me traz a maior alegria do mundo, isso me faz muito bem. E inclusive se você, por um acaso, mudar isso na sua vida e quiser dividir comigo, eu vou ficar muito grata, tá? Porque realmente é esse o meu objetivo, é impactar e mudar a vida das pessoas de forma positiva através da educação. Bom, e como eu disse, eu exercito isso no dia a dia e por isso eu comecei a dividir cada vez mais nos meus stories. Eu antes não gravava muito vídeo nos stories e a males que vem pra bem, né? Com essa quarentena eu mudei algumas rotinas, mudei algumas atividades e aí eu intensifiquei, voltei a ativar meu YouTube, voltei a fazer mais alguns vídeos e aí comecei a botar vídeo aqui no Instagram, comecei a fazer live e essa semana eu fiz uma pesquisa porque algumas pessoas estavam me chamando no direct. Por que você não faz vídeos nos stories, divide um pouco do seu dia a dia, você só bota mais foto e tal, fala um pouquinho com a gente. E aí eu vi que, como foi um pedido de vocês, eu abri uma enquete e foi 100% das pessoas pediram, todo mundo que votou pediu para que eu fizesse, dividisse um pouco mais disso do meu dia a dia com vocês através de vídeos. E aí eu tô dividindo desde a semana passada, alguns vídeos, ainda tô me acostumando e tal, mas eu percebi que depois que eu comecei a fazer isso, eu tô impactando mais gente, então eu vou continuar. Bom, esse projeto, Seja Exemplo, ele tem a ver com a minha formação, mas também com a educação que eu acredito. Então, como eu disse no início, ele tem a ver com tudo que eu venho estudando e comecei a estudar lá de pedagogia, mas também tem a ver com a educação que eu acredito. E aí isso é uma construção entre o que eu acredito, com minha formação, com o que eu vivencio, com minha experiência. E aí eu vou cada vez mais ampliando. E isso tem me mostrado e me incentivado a estudar cada vez mais sobre isso. Sobre o desenvolvimento humano, sobre como a criança, o adolescente, o adulto aprende e se desenvolve. E aí faz eu trazer cada vez mais conteúdos melhores para vocês. Vocês é que ganham com isso, tá, gente? Bom, uma coisa que eu também quero trazer aqui para vocês e mostrar para vocês é que esse projeto Seja Exemplo, ele acaba refletindo nos meus trabalhos também. Então, no Reforço Escolar Coruja Lilás, que é o meu trabalho presencial, que nesse momento está sendo feito à distância devido à quarentena, com todos os cuidados. Então a gente está tendo aula ao vivo, a gente está tendo atividades via WhatsApp, via plataforma de ensino e tal, tendo todo o cuidado para se prevenir nesse momento de quarentena. Mas no meu reforço presencial, isso é praticado no dia a dia. Então eu ensino em todas as coisas que acontecem. Até se for uma discussão entre um colega e outro, eu ensino ali como é que faz, faço se colocar no lugar do outro, então eu faço eles praticarem a empatia. E ainda eu uso como exemplo, então se for uma briga que outras pessoas viram e tal, aí eu falo, gente, aprendam com isso, não faça isso, veja que isso ofende o colega, se coloque no lugar do colega. Então eu tô sempre usando o exemplo, tanto meu, como exemplos do dia a dia, no reforço presencial para ensinar eles. Um exemplo praticamente a base da minha educação com os meus alunos. Mas agora, com a plataforma de ensino Coruja Lilás, que ela é uma extensão do meu trabalho presencial, né? Então, meus alunos do presencial têm acesso à plataforma de ensino Coruja Lilás, mas ela vai além, porque ela atende alunos de todo o Brasil. Então, hoje a gente tem, que me lembra aqui de cabeça, 4 municípios diferentes que são meus alunos. Então, a plataforma de ensino, ela
rompe as barreiras. Ela pode atender qualquer pessoa que fale português, né? A Pro aqui não fala inglês. Qualquer pessoa que fale português que esteja entre criança e adolescente em idade escolar, do 4º ano até o ensino médio. E a nossa plataforma de ensino, a intenção é formar para a vida, trazer as bases da escola, porque é importante, complementa a escola, tá? Não é uma instituição de ensino escola, é uma instituição de ensino apoio escolar e que dá esse reforço, digamos assim, das atividades com a base da escola, mas também prepara para a vida. E aí, quando eu falo prepara para a vida, os 2 pilares principais que prepara para a vida é a inclusão digital. E aí, o motivo que eu uso inclusão digital, porque eu fui professora de uma faculdade, eu pedi para sair dessa faculdade, mas eu fui professora dessa faculdade por um tempo, e era uma faculdade semipresencial. E essa faculdade, o que é que eu percebia? Eu era professora do presencial, mas os alunos tinham muita dificuldade com a parte online. Não sabiam usar a plataforma, não sabiam fazer as avaliações, não sabiam mexer na ferramenta. Isso fazia perder prazo, fazia perder nota, isso era um problema. E aí o que é que eu percebi? Despertou em mim. Poxa, adultos estão entrando na faculdade sem saber usar aquela ferramenta. O que é que eu vou fazer? Eu vou mexer ali na base, desde a criança aprender a usar uma plataforma de ensino. E aí nasceu o Coruja Lilás Online. Então uma das bases de preparar essas crianças para a vida é a inclusão digital, ensinar eles a usar redes sociais, ensinar eles a usar plataforma de ensino, a fazer aulas ao vivo dentro de uma plataforma de ensino. A plataforma de ensino do Coruja Lilás Online, ela é baseada no Moodle, que é uma plataforma de ensino utilizada pelas universidades públicas do Brasil, inclusive a UFBA, onde eu sou formada, utilizava o Moodle, então eu utilizei a mesma plataforma, porque é uma chance grande de que os alunos, quando chegarem na faculdade ou num curso técnico, seja a mesma plataforma. Lógico, existem inúmeras, mas essa é as universidades públicas usam bastante. Então, assim, das formas de preparar eles para a vida é a inclusão digital. E a outra é através do módulo Cidadania, onde eu trago coisas de aprenderem a se cuidar, a se portar na sociedade, a aprender a cuidar de si e da sociedade como um todo. Com isso, no módulo Cidadania, eu acabo também trazendo um pouco essa essência do Projeto Seja Exemplo. Então, o Projeto Seja Exemplo, ele está ali presente também no Coruja Lilás Online. Ele sempre esteve presente no presencial, né, no reforço escolar presencial. Agora na quarentena a gente está um pouco mais distante, mas ele continua vivo, né? Com as atividades online, mas continua vivo. E a plataforma de ensino, que eu pretendo e estou trazendo gente de outros lugares, meu objetivo em educação é atender e ajudar o máximo de pessoas possíveis, independente de onde ela esteja. Então, o objetivo é alcançar mais pessoas. E a plataforma de ensino, ela faz isso, ela não tem limite. Então, na plataforma de ensino, eu também trago a educação pelo exemplo, principalmente no módulo Cidadania. Bom, eu queria dividir aqui com vocês que tem um novo projeto meu, que é o projeto Pais Coruja. Então, eu estou iniciando, hoje estou falando aqui. Olá, gente, bem-vindo quem tá chegando agora. Eu vou deixar gravado, tá? Pra quem não viu o início, mas sejam bem-vindos quem tá entrando agora. Muito obrigada pela presença de vocês. Então, assim, um projeto que eu estou iniciando e que ele também vai sentir o reflexo do projeto Seja Exemplo é o projeto Pais Corujas. Então, assim, o projeto Pais Coruja é um projeto que está nascendo ainda, ele está em processo de gestação, digamos assim, que é um projeto de orientação de pais. Não necessariamente só pais e mães, pode ser qualquer pessoa que tenha uma criança em casa, pode ser um avô, uma tia que quer aprender a lidar com essas crianças e adolescentes. Então, o projeto Pais Coruja é um projeto que eu estou começando agora. Se alguém aqui que esteja assistindo essa live, ou ao vivo ou gravada, quiser saber mais, me chama no direct, porque eu falo com vocês no direct e respondo, mas em breve eu vou colocar o link também na bio do primeiro passo desse projeto, que o primeiro passo é o nosso grupo no Telegram. O projeto Pais Corujas vai ser um projeto feito e moldado para os primeiros inscritos. Então, os primeiros pais que entrarem nesse projeto é que vão
de certa forma, me ajudar a construir. Por quê? Porque eu tenho uma demanda muito grande, principalmente no direct, de pais que me pedem ajuda, que me pedem orientações. Inclusive já me pediram para fazer cursos para eles sobre orientação. Mas o que é que eu percebo? Existem vários cursos, inclusive, no mercado, que já estão prontos, tipo pacote pronto, tá lá um curso com tantos módulos para você fazer, começar a fazer e seguir aqueles passos e acabou. Não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é atender de fato a demanda dos pais que colarem comigo, que realmente querem evoluir e ajudar os seus filhos a evoluírem. Então, o projeto Pais Coruja vai ser formado pelos primeiros pais que entrarem. O que seria isso? E pelos outros também, mas principalmente pelos primeiros, que eu vou chamar de fundadores. Por quê? Porque eu quero que esse curso atenda a demanda de vocês. Então, esse curso, esse projeto, né, de orientação dos pais vai atender a demanda de vocês. E ele também vai se ver ali envolvido com o projeto Seja Exemplo. Então, o projeto Pais Corujas, eu vou explicar depois mais detalhes, vou botar os links para vocês. Mas se você, por um acaso, quer entrar, tá vendo ou no Instagram ou no YouTube e não tá vendo o link em lugar nenhum, me chama, bota nos comentários que eu vou passar a informação para vocês. O projeto Pais Coruja vai ter vídeos gravados, mas os vídeos gravados vai ser com base no que vocês precisam, nos pais que se inscreverem, o que é que eles precisam. E vamos ter lives de orientações, as lives mensais, pra gente, tanto com temas que vocês pedem, como com temas que eu vejo que é necessário, como também lives de orientação, tá? Uma live onde os pais podem tirar dúvidas, podem interagir, que vai ser bem legal pra vocês. E aí o projeto Pais Corujas, eu fiz esse parêntese pra mostrar pra vocês que tanto a plataforma de ensino Coruja Lilás Online, onde eu atendo ali criança e adolescente, o projeto Seja Exemplo tá lá, principalmente no módulo Cidadania, como também no Pais Coruja vai estar lá, porque eu vou começar a ensinar vocês a como praticar o exemplo como educação fundamental para as crianças e adolescentes do mundo de hoje. Porque elas te imitam, mesmo que você não perceba. Mas você vai fazer ela te imitar com as coisas boas e aprender com essa imitação. E é uma aprendizagem suave. Nem ela vai sentir que está aprendendo, mas você, tendo a consciência de que está ensinando, já é o mais importante. Bom, outra coisa bem interessante desse projeto, que ele me ajuda muito e que pode ajudar vocês também, é uma coisa que eu já falei em outras lives e também em outros vídeos no YouTube, que é o compromisso público. Então, quando eu assumo um compromisso público com vocês, meus seguidores, com os meus alunos, com os pais dos meus alunos, isso me força a cumprir. E aí, quando eu faço isso, eu evoluo, mas eu faço vocês evoluírem juntos também. Como? Tá bom, vou explicar. Quando eu chego e assumo aqui um compromisso público, um exemplo aqui que eu falei agora, o projeto que eu estou iniciando, que está em processo de gestação, que é os Pais Coruja. Se eu estou assumindo aqui um compromisso com vocês que estão assistindo ao vivo, ou com vocês que estão vendo a gravação, de que eu vou abrir um curso de orientação de pais, onde os pais vão me ajudar a construir, e que eu vou atender as demandas daqueles pais, eu estou assumindo um compromisso público. E como eu gosto de honrar a minha palavra, eu vou fazer isso dar certo e vou com esse projeto até o fim. Então, esse é um compromisso público que me faz ser mais firme naquela decisão que eu tomei. Mas como é que isso ajuda você? Eu tô dando o exemplo desse projeto. Então, quem vê esse vídeo vai dizer, poxa, eu tenho interesse, queria ser aluna dessa pró e tal. Aí, se eu desistisse depois desse projeto, eu ia prejudicar quem queria. Mas não, eu não vou desistir. Então, eu puxo você pra vir comigo. E aí, isso também vale para as outras coisas. Por exemplo, uma atividade física, para leitura. Se você for lá no destaque treinos, ou se você for lá no destaque leituras, você vai ver que eu assumi um compromisso público. Por exemplo, de leitura, eu assumi um compromisso público, tanto tá no meu feed, como está também nos meus destaques, que o compromisso foi, meta de 2020, ler 12 livros. Eu lembro que teve uma pessoa, não lembro exatamente quem foi, que ainda comentou no feed. É um livro por mês? Eu disse não necessariamente, mas vamos dizer que seja mais ou menos isso. Por que não necessariamente? Porque eu não fui por tamanho de livro, por quantidade de livro, eu fui pelos livros que eu queria. Qual era o meu costume? Eu tenho muita vontade de ler, eu gosto muito de ler, tenho muito material de leitura.
E eu tava meio que compulsiva por leitura. Gostei desse livro, comprava. Gostei desse livro, comprava. E na hora de ler eu não sabia qual eu lia. Lia esse, lia aquele, lia um pedacinho daqui, um pedacinho dali. O que foi que eu fiz? Final de 2019 para início de 2020 eu listei. Vou ser 12. Qual vão ser esses 12? Aí eu fui e listei. Então eu listei lá, inclusive está no meu destaque. Todos que eu li eu já botei lá. Alguns foram bem fininhos, o que facilitou ler logo. Mas eu não escolhi pelo tamanho. Eu escolhi pela sequência que eu já estava lendo. Então, por exemplo, eu estava lendo um livro que eram vários módulos, né? Módulo 1, módulo 2 e tal. E aí eu tinha começado ele em 2019. Então eu tinha que concluir, né? Já que é pra concluir, vamos concluir também a sequência de um livro que eu tinha selecionado. E aí eu coloquei eles nos primeiros livros lá da lista de 12 livros. Depois dos primeiros livros eu fui olhando qual é o livro que eu tenho aqui que eu tô doida pra ler. E eu fui botando em ordem de prioridade dos livros que eu queria ler e dos temas que eram importantes pra mim nesse ano. Entende? E aí eu fiz isso e assumi o compromisso público. Botei lá, tanto no feed quanto no destaque, que eu ia ler 12 livros. Gente, você não tem noção como isso me fez bem. Porque eu comecei a ler, de fato, aqueles livros. E hoje, em junho, eu já li mais da metade da minha meta. Eu já li 10 livros dos 12. E já acrescentei mais um, virou 13. Essa semana meu marido fez, não quer acrescentar mais um, não? Já me deu uma sugestão, então é provável que essa lista vire 14. Por quê? Porque eu assumi o compromisso público, porque eu planejei, olha a importância do planejamento voltando. Eu planejei e o compromisso público fez eu fazer. E eu fazer, aí vem a importância do exemplo. Eu fazer e eu ler, eu incentivei outras pessoas a fazer lista de livro também. E não só adulto, tá, gente? Eu tô com alunos que também estavam enrolando para ler, que começaram a ler também. E aí eu vou pro treino também, tem alunos meus, alunos adolescentes, que só faziam como besteira, que começaram a dizer, você é fitness nem a pro. E olha que eu como besteira também, tá, gente? Eu não sou uma pessoa fitness que só come coisa... Não vou mentir pra vocês. O que eu realmente estou levando muito a sério é os meus treinos. Mas a alimentação, eu faço reeducação, eu não faço dieta. Eu não cortei radicalmente nada na minha vida. Mas eu faço reeducação, me policio e tal. E isso tá ajudando meus alunos. Eu tenho alunos que já emagreceu depois que eu comecei a fazer isso. Eu tenho alunos que tá fazendo atividade física. Eu tenho alunos da plataforma de ensino... Ai, gente, desculpa. Caiu não. Então eu tenho alunos da minha plataforma de ensino que eles simplesmente começaram a me pedir para eu começar a fazer treinos, eu botar atividades físicas lá no módulo cidadania. Como eu disse, o módulo cidadania é onde tá lá mais funcionando o meu projeto Seja Exemplo. Então é lá que acontece o projeto Seja Exemplo. O projeto Seja Exemplo tá lá no módulo cidadania dos meus alunos da plataforma de ensino. Então tem alunos que falam, Pro, bota atividade física lá pra gente fazer. Pro, eu tô nessa quarentena, eu tô comendo muito, o que é que eu faço? Então esse exemplo que eu estou fazendo, eu assumi o compromisso público, eu planejei as minhas atividades, eu adicionei novos hábitos na minha vida e eu tô vendo isso sendo refletido na vida dos meus alunos. Isso é maravilhoso, isso é poderoso. E você pode fazer isso com você também. Com você, com seus filhos, com seus netos, com seus sobrinhos, com as crianças e adolescentes que estão ao seu redor. Então, usa esse poder para transformar a sua vida, mas também a vida das pessoas que estão ao seu redor. E isso é o que eu venho fazendo e eu convido todos vocês a fazerem também. Deixa eu beber uma aguinha aqui, gente. Gente, desculpa, meu celular tocou. Mas eu acho que não cortou a nossa live não, né? Eu esqueci de... Na verdade, eu botei no não perturbe, mas eu acho que eu não botei no não perturbe a ligação. Eu botei no não perturbe tudo, não a ligação. Tenham paciência com a Pro, que a Pro tá aprendendo a fazer live, tá? Então, tenham um pouquinho de paciência com a Pro. Então, assim, continuando. Os resultados em mim, como eu disse, está surtindo efeito nos meus alunos. E aí eu comecei também a receber no meu direct pessoas que eu nunca vi na minha vida, que são meus seguidores, ou que começam a me seguir por causa desses meus novos hábitos, por causa desses exemplos que eu tô dando, e que começam a me pedir dica, que começam a dividir comigo as evoluções, as conquistas. Isso é maravilhoso, gente. Isso é uma injeção de ânimo. Então eu tenho certeza que se alguém tentar fazer, mesmo que não tenha filho, mesmo que não seja Pro,
tentar fazer, vai ver o poder disso na vida de todos que estão ao seu redor e na sua vida também. Tem uma coisa que tem tipo um ditado, né, que falam que você é a soma das pessoas que andam com você. Ou no ditado mais popular dos nossos avós, que anda com porcos para come, né? Ou seja, se você tem influências positivas ao seu redor, você vai ser uma pessoa melhor. Se você tem influências negativas ao seu redor, você vai ser uma pessoa pior. Ah, isso é taxativo? Isso é... Não necessariamente, mas influencia. Vamos pensar que você quer emagrecer, por exemplo, como eu falei. Se todo mundo ao seu redor só sai todo dia pra comer pizza, pra encher a cara, pra comer besteira, não sei o que, você vai, tipo, de manada, infelizmente. A maioria das vezes a gente vai. Ou pra se pertencer, né, pra se sentir pertencendo ao grupo, ou simplesmente porque gosta e tal, não tem um apoio. Agora, se uma pessoa começa a mudar o estilo de vida, e principalmente, além dela mudar o estilo de vida, você começa a ver os resultados. Gente, resultado arrasta. Você começa a ver os resultados e fala, eu acho que eu vou seguir aquela pessoa. Inclusive, esses dias, num grupo meu de curso, teve uma pessoa que falou isso. Ah, quando eu comecei a mudar meus hábitos, as pessoas no meu trabalho também mudaram os hábitos também. Nos mínimos detalhes. Então, assim, você começa a tomar chá pra ficar mais calmo. Aí uma pessoa pergunta, o que é que você tá tomando pra ficar mais calmo? Ah, é chá de, sei lá, chá de camomila. A pessoa começa a tomar também. E é o que eu percebo na terceira coisa que eu disse que eu tenho percebido que eu tô influenciando bastante, que é as coisas naturais. Eu tenho utilizado mais coisas naturais, tenho usado mais chás, agora eu tô estudando aromaterapia, tenho usado aromaterapia na minha vida, tenho usado os óleos essenciais na minha vida, e as pessoas começaram a me pedir indicação disso e estão levando isso pra vida, entende? Então, esses exemplos estão mudando a minha vida, estão fazendo eu cada vez mais querer ser exemplo, e aí me força a evoluir. Então, não, eu quero ser melhor para mostrar o meu melhor e fazer outras pessoas mostrarem o melhor dela. Entende? Bom, então assim, mas nem tudo são flores. Então eu também mostro para vocês aqui sim minhas falhas. E isso é importante para que as pessoas saibam, não ache que tudo dá certo para Thaís. Então, se der uma coisa errada para mim, não, então não é para mim, só funciona com Thaís. Não, mostra as falhas também. Mas toda falha tem uma aprendizagem. Então mostra o que é que tá dando de errado. Eu fiz isso e não deu certo e tal. Comigo, por exemplo, uma coisa que eu mostro muito, um exemplo, com relação ao meu treino, é quando eu não malho por eu estar com enxaqueca. Ou quando eu tenho um dia ruim e por isso eu não gravo stories, entende? Então a gente também tem que mostrar o lado ruim, o lado, né, assim, dá errado, né? Acontece com todo mundo. Então mostrar também essa questão de que sim, pode dar errado, mas também mostrar o que é que você pode aprender com isso. Gente, tudo nessa vida a gente aprende. Então se não deu certo uma coisa, o que é que você aprendeu com aquilo? Eu mesmo, nessa questão de trazer novos hábitos e de mudar a minha vida para mudar a vida dos outros, o que é que eu percebo? Eu estou me desafiando. E aí, quando eu estou me desafiando, eu estou evoluindo. E outra coisa, eu estou descobrindo sabotadores. Eu estou descobrindo que eu mesmo me sabotava com várias coisas. E a partir do momento que eu me desafiei a ser exemplo e fazer o meu melhor, para dar o meu melhor para meus seguidores, para os meus alunos e para as pessoas que acreditam no que eu faço, eu comecei a eliminar esses sabotadores. Primeiro eu comecei a identificá-los. E aí, quando eu identifiquei, eu comecei a eliminá-los. E com isso, eu estou ajudando vocês também, tá? E assim, não tem como, depois de tudo isso, eu não dizer que não tem resultado. Tem sim na minha vida. Tem nos meus alunos, nos meus seguidores, como eu já dei vários exemplos aqui. Alunos que me pedem indicação, ou pais de alunos que me pedem indicação, ou que falam de coisas que mudaram na vida deles pelo exemplo que eu tô dando. E aí o principal é leitura, atividade física e aromaterapia. São os três principais, assim, dos meus hábitos que eu vejo que eu tô influenciando. Quero mudar ainda mais, lógico. Mas outra coisa também é empatia. É outra coisa que meus alunos falam muito, que muitos nem conheciam o tema empatia. Na minha plataforma de ensino, a gente teve uma aula ao vivo, um dia de quarto, uma aula de 2 horas só falando sobre empatia. Botei eles para entenderem o que era empatia, como se pratica empatia, a importância da empatia, dei vários exemplos, trouxe para a realidade e eles entenderam e hoje estão praticando a empatia. Isso é poderoso, gente. Eu sou apaixonada. Acho que todo mundo que me vê falando sobre educação sabe o quanto eu sou apaixonada e quero dividir cada vez mais isso com vocês. E assim, eu convido vocês, seja quem está aqui ao vivo, seja quem está assistindo a gravação, a vir comigo.
a evoluir junto, a ser exemplo também, porque eu sei que dessa forma a gente pode trazer uma sociedade muito melhor. O que eu percebo são crianças e adolescentes muitas vezes perdidos, e a criança e adolescente de hoje é o adulto de amanhã. E que mundo é que a gente vai ter com esse adulto e adolescente que não sabe para onde está indo, tá? A gente também é reflexo disso. Se a gente foi uma criança ou um adolescente que não sabia muito bem para onde estava indo, a gente vira um adulto confuso, um adulto que não consegue resolver as coisas. Então eu convido vocês a evoluírem, serem exemplo e transformar esse mundão de meu Deus. Então transformar a vida das pessoas com sua evolução. É incrível, vocês podem ver, quantas pessoas vocês seguem porque vocês acham a vida delas maravilhosa. Tô te falando de famosos mesmo, tá? Ah, eu sigo tal cantora, tal dançarina, tal atriz porque eu acho a vida dela fantástica, porque eu queria ter o corpo dela, porque eu queria ter a vida dela, porque eu queria ter o que ela tem ou ser o que ela é. Então, vocês mesmos, adultos, também fazem isso. A criança quando quer ser aquele herói, quando quer ser aquele ursinho, o adolescente quando quer ser aquele personagem do anime. Tudo isso é exemplo. Só que o problema é que a gente tem exemplos ruins e exemplos bons. Vamos ser os exemplos bons e transformar e melhorar a vida de todo mundo. Então eu convido vocês a também fazerem isso, praticarem isso na vida de vocês. E quem é papai, mamãe, ou tem criança, adolescente aí, ou criança ou adolescente em casa, e quiser entrar nesse meu novo projeto Pais Coruja, me chama, que a gente vai conversar, porque eu quero construir esse projeto junto com vocês, tá? Bom, e aí eu tenho que dizer, a mudança começa por você. Então, se a mudança começa por você, não adianta você querer um mundo melhor se você não mudou. Então, mude, melhore, evolua, e aí você vai ver as pessoas ao seu redor evoluindo, e cada vez mais você puxando mais gente, eu tenho convicção que a educação e a evolução pessoal, a mudança pessoal pode mudar sim. Pode ser de pouquinho em pouquinho, tijolinho em tijolinho, pessoa em pessoa, mas a gente consegue sim fazer a diferença. Mas não adianta a gente querer mudar o mundo ou mudar o outro sem mudar a gente. Quando a gente muda a gente faz o exemplo, a gente é o exemplo, aí sim a gente consegue realmente ter resultados maravilhosos. Bom, quem quiser saber mais detalhes sobre esse projeto Seja Exemplo, acompanha meus stories, olha meus destaques. Tem vídeos no YouTube já falando sobre esse projeto, tá? Que já estão lá e tem novos vídeos sendo gravados. Então já tem vídeo falando sobre o projeto em si, tem vídeo dando o exemplo de como eu já fiz com atividade física. No momento que eu tô aqui nessa live, já tem lá postado o vídeo 1 e vídeo 2 da atividade física. Mas já tem vídeos que eu já gravei, que tá passando por edição de outras dicas também sobre o projeto Seja Exemplo. E vocês podem acompanhar no dia a dia aqui nos meus stories, pode acompanhar no meu destaque e nos novos vídeos que vão sair também nas novas lives, tá? Outra coisa, quem quer que os alunos, que as crianças e adolescentes participem desse projeto comigo de forma mais intencional e direta, essa criança ou adolescente pode ser meu aluno na plataforma de ensino Coruja Lilás. Qualquer pessoa do Brasil fala português, qualquer lugar que esteja, tem internet, um computador, ou um tablet, ou um celular, pode participar da plataforma de ensino, ok? E se você é papai, mamãe, ou alguma pessoa que trabalha com criança, ou lida com criança no dia a dia, você pode participar do Pais Corujas. Então, a minha intenção é pegar os dois extremos, ajudar as crianças e adolescentes, ajudar os pais também, em alguns casos, pegar os dois ao mesmo tempo, né? Imagine, ser mãe, ser professora do filho e da mãe ao mesmo tempo é super poderoso porque eu posso ajudar as duas pontas. Então, quem tiver interesse, me chama no direct, bota comentário aqui embaixo para poder fazer parte também desse projeto. Mas independente de você querer ser meu aluno na plataforma de ensino ou ser meu aluno dos Pais Corujas, que aí é voltado para os pais, você pode fazer sozinho. É um projeto que, se você assistir essa live e não entendeu, volta ela de novo na gravação. Ver como eu faço e faz também. Seja um exemplo na vida de alguém, que isso é poderoso e você pode transformar a vida de muita gente. Tá, gente? Muito obrigada pela presença de vocês. Igor, bem-vindo. Você chegou no finalzinho, Igor, mas eu vou deixar a live gravada aqui se você quiser ver, tá bom? Então, um beijo pra vocês, gente. Até a nossa próxima live, segunda que vem. Beijos, boa noite.